Existe um livro, esquecido por séculos, rejeitado por líderes religiosos, ocultado da maioria dos cristãos. Um livro que revela segredos celestiais, confronta anjos caídos e descreve com detalhes o destino da humanidade no fim dos tempos. Por que esse livro foi removido da Bíblia? O que ele esconde que tanto incomoda os poderosos? Hoje, você vai descobrir a verdade oculta no livro de Enoque, e ela pode mudar tudo o que você acredita. Prepare-se para uma revelação proibida. E se eu lhe revelasse que um dos livros mais misteriosos, controversos e espiritualmente impactantes das Escrituras jamais teve a intenção de ser escondido de você? Um manuscrito antigo, envolto em segredos sobrenaturais, carregado de visões celestiais, relatos de anjos rebeldes, gigantes colossais e profecias sobre o juízo final, e que, surpreendentemente, foi banido do cânone da Bíblia Ocidental. O que poucos sabem é que esse texto não se perdeu no tempo. Ele sobreviveu silenciosamente por milênios, mantido como escritura sagrada pela Igreja Ortodoxa Etíope, preservando mistérios capazes de abalar completamente nossa compreensão sobre o reino espiritual, os desígnios de Deus e o destino da humanidade. Hoje, você está prestes a mergulhar nos enigmas do livro de Enoque, uma obra que expõe realidades espirituais tão profundas que sua exclusão das escrituras oficiais levanta uma inquietante pergunta: o que exatamente os líderes religiosos não queriam que você descobrisse? O livro de Enoque vai além da narrativa convencional e nos transporta para os bastidores do mundo espiritual, revelando conflitos celestiais, hierarquias angelicais, julgamentos divinos e o papel misterioso do Filho do Homem. Mas por que esse livro foi suprimido? O que ele diz sobre os vigilantes, anjos que caíram por desejo carnal, e os gigantes Nefilim que surgiram dessa união proibida? Seria o conteúdo de Enoque tão revelador, tão explosivo e tão desconfortável que sua permanência na Bíblia representaria uma ameaça à doutrina tradicional? O livro de Enoque não é uma obra isolada, mas uma coletânea composta por 5 seções distintas, cada uma com revelações poderosas e simbolismos espirituais profundos. Essas seções, o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque, formam um mosaico de sabedoria celestial que conecta o céu e a terra. Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado aos céus sem conhecer a morte, recebe visões transcendentais que descortinam os bastidores da criação, os ciclos cósmicos e o julgamento final. O livro dos vigilantes, primeira parte do livro de Enoque, que relata uma rebelião celestial sem precedentes. Nele, somos apresentados a um grupo de 200 anjos, os vigilantes, enviados por Deus para observar a humanidade. No entanto, liderados por Semjaza, eles cedem à cobiça e se apaixonam por mulheres humanas. Descem à terra, tomam esposas mortais e geram os Nefilim, gigantes poderosos que devastam a terra. Esse episódio não é apenas simbólico, ele ecoa diretamente em Gênesis 6, 1-4, onde se diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando os valentes da antiguidade, homens de renome. O livro de Enoque detalha como esses Nefilim corromperam a criação divina, introduziram violência, destruição e práticas ocultas. A terra geme sob o peso da perversidade desses híbridos, enquanto os céus clamam por justiça. O impacto dessa narrativa vai além da curiosidade histórica. Ela nos confronta com a realidade de forças espirituais operando na terra desde tempos antigos. Mas a corrupção trazida pelos vigilantes não se limitou à carne. Segundo o texto, esses anjos caídos também introduziram um conhecimento oculto proibido. Ensinaram os humanos a forjar armas, manipular metais, praticar feitiçarias, interpretar os astros e utilizar cosméticos para a sedução, saberes que distorciam a ordem natural criada por Deus. O nome Azazel, um dos líderes dessa rebelião, se destaca por ensinar os segredos da guerra e da destruição. Esse conhecimento proibido levou a humanidade a um colapso moral e espiritual. Enoque testemunha esse colapso e intercede diante de Deus, implorando por justiça. O paralelo com Gênesis é inevitável. Tal como a serpente no Éden ofereceu a Adão e Eva o conhecimento do bem e do mal, os vigilantes entregaram à humanidade chaves que deveriam permanecer seladas. O resultado? Um mundo em caos, onde o sagrado foi profanado e o mal alcançou patamares nunca antes vistos.
A resposta divina foi contundente. Deus envia os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel para restaurar a ordem cósmica. Eles aprisionam os anjos rebeldes nas profundezas do abismo, onde permanecerão até o dia do julgamento final. Essa cena, narrada com detalhes arrepiantes no livro de Enoque, encontra respaldo no Novo Testamento. Em 2 Pedro 2, versículo 4, lemos: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a abismos de trevas. E em Judas 1:6, os anjos que não guardaram seu domínio, mas abandonaram sua morada, ele guardou em cadeias eternas. Essas referências demonstram que a tradição cristã primitiva conhecia e reconhecia esses relatos. O livro de Enoque não é uma obra marginal. Ele ecoa nas páginas da própria Escritura. E mais, revela que a batalha espiritual é antiga, complexa e continua ativa. Os vigilantes foram aprisionados, mas suas influências ainda se fazem sentir no mundo moderno, por meio do conhecimento corrompido que deixaram. No livro das parábolas, segunda grande seção do livro de Enoque, somos transportados para os tribunais celestiais, onde ocorre o julgamento do mundo e o destino final de todas as almas é decidido. Aqui, Enoque contempla o Filho do Homem, uma figura messiânica gloriosa que exerce a autoridade suprema sobre os vivos e os mortos. Ele se assenta em um trono de glória, cercado por anjos e pelos eleitos, trazendo justiça eterna. Esse personagem ressoa diretamente com a figura de Jesus Cristo nos evangelhos, que frequentemente se apresenta como o Filho do Homem e anuncia o julgamento final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele separará os justos dos ímpios. Mateus 25, 31 a 32. As parábolas de Enoque aprofundam esse conceito, revelando o papel cósmico desse ser glorificado, não apenas como juiz, mas como governante do novo mundo. É uma imagem poderosa, onde o bem triunfa, os ímpios são destruídos e os fiéis são recompensados com uma herança eterna. O livro astronômico, também chamado de Livro dos Luminares Celestiais, nos leva além da superfície visível do céu, conduzindo-nos a um entendimento profundo da criação divina. Enoque descreve um cosmos estruturado, onde os corpos celestes não apenas iluminam o mundo, mas obedecem a ordens estabelecidas pelo próprio Criador. Cada movimento do Sol, da Lua e das estrelas é supervisionado por anjos designados, e suas trajetórias revelam um calendário sagrado, diferente do que conhecemos hoje. Esse sistema celestial tinha como objetivo manter o povo de Deus em sintonia com os tempos determinados para festas, colheitas e rituais. Enoque revela que a desordem nos calendários humanos foi um dos fatores que contribuiu para o distanciamento da humanidade em relação à vontade divina, ou seja, até mesmo o tempo, em sua essência, possui um aspecto espiritual e simbólico que aponta para uma ordem superior, uma mensagem clara de que tudo na criação carrega um propósito intencional e sagrado. Esse entendimento do tempo como algo divinamente ordenado contrasta fortemente com os sistemas astrológicos pagãos, onde os corpos celestes são adorados como deuses ou usados para prever o destino humano. No livro dos Luminares, Enoque enfatiza que o céu não é um oráculo místico, mas sim um relógio divino que marca as estações do plano de Deus. A precisão dos ciclos solares e lunares apresentados no texto demonstra um conhecimento avançado da astronomia para sua época, mas o mais impressionante é a interpretação espiritual por trás desses ciclos. Cada amanhecer e cada fase da lua são lembretes constantes da aliança entre Deus e a criação. Essa revelação contrasta com a visão moderna de um universo mecânico e sem propósito. Enoque nos convida a enxergar o cosmos como um testemunho vivo da sabedoria do Criador, onde até os luminares celestes prestam culto ao Altíssimo com sua obediência silenciosa e ritmada. Ao avançarmos para o livro dos sonhos, entramos no território das visões proféticas mais simbólicas e misteriosas do livro de Enoque. Essa seção traz narrativas carregadas de metáforas, como animais representando nações, líderes e acontecimentos históricos que moldariam o destino do povo de Deus. Enoque descreve uma visão onde o curso da história humana é apresentado por meio de uma alegoria animalística: ovelhas, touros, cães e aves, todos simbolizando povos e eventos proféticos. Uma das interpretações mais fascinantes é o retrato do povo de Israel como um rebanho de ovelhas sendo perseguido e corrompido por bestas predatórias. Uma clara alusão à opressão de impérios como o Egito, Babilônia e Roma. Essas visões, apesar de simbólicas, oferecem uma cronologia impressionante dos eventos bíblicos, desde a criação até o julgamento final. É como se o livro dos
sonhos fosse um espelho profético, refletindo a luta espiritual por trás da história da humanidade. O simbolismo usado por Enoque nos sonhos pode parecer enigmático à primeira vista, mas revela-se incrivelmente preciso ao ser decodificado com base nas escrituras e nos registros históricos. A linguagem alegórica não diminui a importância da mensagem. Pelo contrário, ela aprofunda a compreensão espiritual, convidando o leitor a enxergar além da superfície. Ovelhas que se desviam do caminho, pastores negligentes e aves predatórias compõem um cenário de conflito e redenção. Nessa jornada simbólica, Enoque também antecipa a chegada de um redentor, alguém que restaurará o rebanho e trará julgamento aos opressores. A conexão com a figura messiânica do Filho do Homem aparece novamente, revelando que a salvação prometida percorre todo o fio profético da obra. Esse recurso literário poderoso de codificar eventos futuros em figuras animais não apenas instiga a curiosidade, mas também exige discernimento espiritual, uma marca dos textos sagrados que guardam segredos para os que buscam com sabedoria. O livro dos sonhos de Enoque traz uma visão profunda e simbólica da história, revelando o confronto entre a luz e as trevas, a luta do povo de Deus contra impérios opressores e, acima de tudo, a promessa de um redentor. Essas visões não são apenas metáforas ou lendas antigas, mas sim um reflexo da realidade espiritual, que muitas vezes se esconde por trás dos acontecimentos históricos. Enoque, com seu dom profético, nos convida a olhar além do óbvio e enxergar a história sob uma perspectiva divina, onde tudo tem um propósito, mesmo as adversidades. A interpretação dessas visões é um convite a um entendimento mais profundo da nossa própria jornada de fé, onde a luta pelo caminho da verdade continua. E o mais impressionante é que essa sabedoria continua ressoando, e cada uma dessas visões aponta para um futuro de redenção. Agora, se você ficou tão intrigado com essas visões de Enoque e quer entender mais sobre como essas profecias se entrelaçam com as Escrituras e com a nossa vida hoje, não perca o próximo vídeo. Vamos continuar a explorar os segredos do livro de Enoque. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam descobrir os mistérios que estão escondidos nas páginas da Bíblia. E lembre-se, quanto mais você se dedica a entender esses textos, mais próximo você está de descobrir as verdades que podem transformar a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.